Botelho, como é que foi que você chegou como é que você se apaixonou pelo ensino da hermenêutica? Você tá se tornando o cara da hermenêutica no Brasil, não sei se você sabe disso. Cara, mas é que assim, vou dar real. Ah. Foi uma coisa, não foi intencional que eu fiz, vamos dizer assim, carreira nisso, mas ultimamente foi meio pensado. Porque assim, na área de teologia, nós temos ótimos players jogando. Ótimos, em todas as áreas. Vamos dizer assim, vamos pensar como mercado, vai. Mercado sobrecarregado na internet. Então tem os caras do Antigo Testamento igual você. Eu não vou conseguir, tá? E tem o... Mas eu não tô na internet, então fica tranquilo. Não sou teu eu concorrente. tô dizendo, mas que tem gente que tá. Sim, mas tem. Sim. Mas você vai assim, daí tem um Paulo On. Aí você vai para um lado mais conservador, você tem a turma do Augusto Nicodemos. Aí você tem a turma do Subirá, que é os mais arminianos. Aí você tem o Bibotal. Você tem um Bibo. Você tem o Bibo lá que tá fazendo um trabalho maravilhoso. E aí você tem, cara, tá todo mundo lá. Aí você vai na área de exegese. A área de exegese, eu não dou conta. Eu não sou bom em textos originais. E você tem Fontana, Paulo On. Tem um Marcelo Berti. Marcelo Berti, cara, cabuloso. Crítica textual. Aí você fica assim, cara, não dava. E aí, a área de hermenêutica, eu vou falar como é que eu caí nela, mas já era minha área. E é uma área meio desprezada, assim, por um tempo. Mas eu falo, cara, mas isso aqui é importante. Porque eu sempre falo analogia, pra quem não entende, talvez não é da área, e não precisa entender mesmo. Sim. Que vamos supor que a Bíblia é uma partida de futebol. Você sabe que qualquer exemplo com futebol no Brasil funciona. Então a Bíblia é uma partida de futebol e o teólogo é o comentarista de futebol. Então o teólogo ele pode ser um neto da vida. Nossa. Aí fica para você falar que tipo de teólogo é esse. E o teólogo pode ser um PC, sabe? O cara mais técnico que tá assim, que também tá... Mas todo mundo é comentarista. Tá bom? O exegeta, ele é o cara técnico dos números. É aquele cara que vê a parte que tá quente do campo, que o jogador correu. É o cara que vê o nível de oxigênio para ver se esse atleta tá fora ou se vai ter uma contusão. É muito técnico, exato. Mas é importante. Qualquer time grande precisa ter o exegeta, porque é o cara que vai olhar os detalhes, vai falar qual é o jogador que vai dar conta, qual é o texto que entra, quais as coisas. E o hermeneuta, ele é o Arnaldo César Coelho. Ele é o comentarista de arbitragem. E o comentarista de arbitragem, ninguém fala assim, cara, eu gostaria quando crescer ser comentarista de arbitragem. Ninguém faz isso. No máximo é um ex-juiz que entra na TV e faz porque o cara tá lá. Mas é importante também, porque às vezes está se discutindo tanta coisa na teologia. Exato. E aí vem o cara da Bíblia, hermenêutica, né? Aí veio o cara da hermenêutica e fala, cara, vocês estão discutindo, mas tem que dar o cartão. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Vai lá o Neymar na final e faz o gol do título e tira a camisa. Aí o juiz vem, dá o segundo amarelo e expulsa. Aí vem o comentarista meio empolgado, que é o teólogo, e fala, que absurdo, ele fez o gol do título. Cara, vai dar um amarelo, que falta de bom senso. Entendeu? O cara da hermenêutica vai falar, mas a regra é essa. A regra é clara. A regra é clara. A regra é clara. Então você tem que ir lá e dar o amarelo, faz parte do negócio. E aí talvez o exegeta fala, tira porque vai estourar o músculo. Tira porque eu tô vendo aqui que alguma coisa assim e vai. É isso aí. Então assim, é um pouco da minha área. Agora, como é que eu comecei? Eu sempre fui um mau estudante. Não sei se você foi um bom estudante. Eu fui razoável. Eu sempre fui mal. Eu não estudei escola pública, nunca fui bem. Nunca gostei de ler. Nunca gostei. Tirando Mas você é crente, não é? Você estudou escola pública e você é crente, né? Sou crente. Não, é porque eu acho que recentemente eu entrei num debate, a gente teve uma crise aqui recente aqui na Urbana, alguém falando que se você vai pra escola pública, você não vai ser crente, você vai ser pagão. Que isso, gente? Pois é. Só quem paga escola Aí é importante você dizer isso, que você estudou escola pública e você é crente, você ama Jesus e tudo mais. Não matou ninguém na vida. Eu estudei escola pública, meus pais não tinham dinheiro, eram missionários. Exatamente. E por não ter dinheiro, puseram na escola pública. E aí é interessante que eu com 15 anos, com 14 para 15 anos, eu tive uma experiência com Jesus, genuína. E aí eu tive um chamado. Só que eu tinha muito essa frustração de, cara, eu quero ser um missionário, eu tenho pai que é pastor, mãe que é diretora de seminário, irmão mais velho que era pastor.
Cara, e eu não gosto de ler, eu não tô numa religião certa se eu não gosto de ler, né? Pô, eu devia ter ido pra outra religião. Outra religião tem um mais negócio rápido. meio zen e Cara, é tal. muito legal. Mas a minha que eu tô, deu azar, né, cara? E aí, cara, eu muito temente a Jesus. Eu morei um ano fora. Uhum. Tive o privilégio, todos os meus irmãos conseguiram morar um ano fora, com parceria com uma igreja lá fora, na Califórnia. Uhum. Voltei e fiz 4 anos de seminário. 4 anos de seminário eu me apaixonei por teologia. Falei, cara, não é ruim estudar. É ruim estudar o que você não gosta. Exatamente. É ruim estudar o que você não tem interesse. É ruim ler as coisas que os caras te mandam ler, né? Eu lembro que eu li o primeiro... Eu lembro que o meu professor pediu para eu ler o comentário do Karl Barth de Romanos. Você lembra desse calhamacinho? Mal traduzido pra caramba. Uhum. Difícil, que o cara abre colchete no meio do texto. E aí, cara, eu pude ler, foi um tempo bom lá, cara. Uhum. E assim, comecei a ler coisas muito. John Stott. Uhum. Eu gostava muito de John Stott. E lendo outros que foi. Mas ainda não foi... Você lembra de um cara que fazia uns programas da madrugada que ele falava assim, essa ainda não é minha Dubai. Já viu isso aí? É muito ridículo. Não, mas ele tô falando mal dos outros porque eu tô no seu podcast. Ele vai assim apresentando a Dubai. Ô, Samuca. Aqui pode. Ele vai apresentar a Dubai e aí ele chega assim. Aí ele mostra uma Ferrari lá de alguma coisa. Essa aqui ainda não é minha Dubai. Era muito, louco. Muito legal, cara. Ele vai que até achar. Eu falei, que horas é essa Dubai, mano? Ele vai apresentando a Dubai, até ele falar do restaurante que ele acha que é a Dubai dele. Então, essa aqui não é minha hermenêutica. Mas eu me apaixonei por teologia. Mas não é minha Dubai ainda. E aí, cara, eu saí. Me formei. Um ano depois, eu vi meu irmão se formando no Andrew Jump. Sabe o que é Andrew Jump? É Dedé Saltitante. Andrew Jump. Sabe o que é o Andrew Jump? É a pós em teologia, que era do Mackenzie. Ainda é do Mackenzie, só que é a parte da igreja. Que depois surgiram... Isso. Na época estava ainda já começando a surgir a teologia Mackenzie, mas era a parte da igreja. E aí eu me inscrevi em Novo Testamento e fui estudar Andrew Jumper com Augusto Nicodemos, História da Hermenêutica. Eita, preula. E ele tem um livro sobre isso, não né? tinha na época. Era uma apostila desse tamanho que eu fiz cópia, paguei a cópia, levei para casa e estudei, cara, porque era muito legal, porque ele ia desde do período interbíblico, né, 400 antes de Cristo, como é que os rabinos ganharam força, e aí como era a interpretação de Jesus e dos apóstolos, a grande discussão, que a gente tem até um podcast, uma live bacana sobre isso. Aí depois a história dos pais, os pais da igreja, os pais latinos, e aí vai por aí até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E aí, cara, foi muito legal, cara. Foi uma semana que eu estudei pra caramba e eu falei, pô, isso aqui é bacana. Tu é peixinho do Nicodemos, então. Mas não é minha Dubai. Ah, mas tá por lá, né? Gostou dessa? Gostei. Ainda não é minha Dubai. Entendi. Ainda não é. Você viu que eu já preparei o terreno. Eu sabia que ia vir isso. Aí eu já tô botando. Então, nem a Flan, apesar que eu amo a Flan até hoje, não é minha Dubai. E nem essa pós... Essa pegada pegada é a história da hermenêutica, eu acho que é super legal, aprender da escola de Alexandria, a de Antioquia, todo. E o que aconteceu na Reforma, e depois tudo bacana. Gostei, falei, gosto disso. Mas ainda falei, não é minha Dubai. Não é minha Dubai. Você viu que eu preparei o terreno. A hora que você falou peixe, eu falei, não é minha Dubai. E aí, em 2004, eu fui num congresso. Entendi. Chamado da CEPAL, que a gente até falou. Sim. Tinha mais ou menos uns 1.500 pastores. E eu tô lá. Eu ainda não fazia peça. Eu tô sentado. Eu fui como participante, que eu já tinha teologia. E apareceu o preletor, pregou 5 pregações. E o nome dele chamava Tim Keller. Agora estamos chegando... Eu estava nesse congresso. Estamos chegando na minha Dubai. Eu estava nesse congresso, só para te avisar. E aí esse cara pregou 5 palestras. Primeiro a Filho Pródigo, e ele foi assim, como você ter certeza que você vai expor a pregação do Evangelho, o moralismo na leitura. E ele foi essas 5 pregações. E aquilo, eu virava pro meu pai e falava, o que é isso? O que está acontecendo? Isso é fogo estranho? É fogo estranho. O que é isso? Porque eu nunca senti isso. E era verdade. Eu já tinha minha vida, mas eu tô parecendo que eu tô me convertendo. É um negócio muito estranho. Eu lembro que o tradutor deles, do Tim Keller, chamava Bob... eu não lembro, era Bob. Ele sempre falava como Bob, e ele era menonita, presbítero numa igreja que eu conheço aqui em São Paulo, menonita. E uma hora da palestra, o Tim Keller fala assim, quando você pregar muitas vezes isso, até pessoas que são de cargos
altos na sua igreja, assim, que já caminham, vão pedir para ser rebatizado. E o Bob, depois do congresso, pediu para ser rebatizado. Eu lembro que deu um problema, porque ele já era presbítero, cara. Como é que... Ele falou, mas eu não sei, eu só sei que agora eu entendi o evangelho agora. E assim, caramba! E assim, eu cheguei em casa, a gente comprou 5 CDs, eu devo ter ouvido umas 20 vezes os 5 CDs, porque eu e meu pai estavam muito impactados. Entendi. E ali mudou. Eu falei, cara, o que é isso que esse cara... Ele tá lendo a mesma Bíblia que a gente, a mesma Bíblia que meus professores tudo, mas eu nunca vi esse jeito de interpretar a Bíblia. E foi quando eu entrei em hermenêutica. E aí a hermenêutica, dali pra frente, desde 2005 eu dou aula em seminário. Porque eu peguei já os cursos que eu tinha feito, tudo, botei junto e vamos tentar uma coisa aqui que é tentar entender isso. Isso impactou demais o meu ministério, a minha caminhada e hermenêutica. Então assim, hermenêutica eu dei aula desde 2005, já tem 17 anos. Só que quando entrou a pandemia, eu lembro direitinho na pandemia, eu meio desesperado, acho que te chamei também pra fazer live, porque eu fazia uma live por dia na pandemia. Não, que você era doido, velho. Eu lembro dessa época. Cara, você era doido. Você era... Eu falei, o que vai acontecer? Daí eu chamei todos os meus pastores, todos. Todo mundo fazer live. Foi uma por dia pra falar o que vai acontecer. Aí veio Ed René, você... Tá vendo que eu tô botando só os bons? Só na, tem só na. Veio todo mundo que eu conhecia, desde professores. Eu fiz por 3 meses. Eu lembro. Todo dia uma live. E eu lembro que assim, cara, o que vai acontecer? E eu via as pessoas não podendo ter culto, né? E com razão, não tô dizendo que não é perseguição. Foi um momento como se fosse uma guerra mesmo. E eu via os crentes não sabendo conversar sobre a fé na sua casa. Tão desesperado para ter pastor, para explicar, ter igreja. Eu falei, gente, isso aí que a gente não é igreja católica. Não é igreja, né? A gente é uma igreja protestante, a gente consegue ficar sem esse tempo. Não tem uma coisa que a gente tem que ir num templo. Exatamente. E aí minha esposa, uma janta com a minha esposa, ela falou assim, você ensina tantos pastores e missionários a interpretar a Bíblia, você deveria ensinar gente como eu. Cresci na Batista desde criança, mas eu leio e não entendo muita coisa na Bíblia. Então foi a Nath que... A Nath que ela abriu assim, eu falei... Que literalmente é a tua Dubai. É minha Dubai. Vai falar que não é agora, hein, Vai falar que não é. Dubai. Nossa, exatamente. Vem com piadinha agora, hein? Fala que não é a tua Dubai, fala. Mas ela é engraçado que ela... Eu falei, é isso. E aí foi quando eu falei, é isso. Eu tô aqui desesperado para dar tiro em tudo quanto é lado. Exato. Tentando encontrar um jeito de ajudar nas redes sociais. Em julho de 2020, foi quando começou a pandemia? Já vai tanto, nem sei, mas a gente entrou nesse... Foi 2020. Em julho de 2020, a gente abriu um selo chamado Trilha-me, que é o nosso selo de educação, para trilhar junto a leitura da Bíblia. E aí, daí por diante, a gente foi fazendo vários cursos, várias coisas. É muito legal, cara, mas essa é a minha história. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!